Excelentíssimas e excelentíssimos senhores espectadores, esse é o primeiro Legalcast do Escritório de Advocacia Cândido de Oliveira Advogados, escritório do qual eu sou sócio sênior e a gente está aqui com o nosso sócio júnior. Olá pessoal, prazer, sou Pedro Clarino, aqui contar um pouquinho da nossa história. O Legalcast vai trazer o nosso dia a dia, os casos que nós tivemos, um pouco da atuação dos advogados e das novidades que o mundo jurídico vem trazendo. Mas, por se tratar do nosso primeiro episódio, da nossa estreia, nada melhor do que trazer a história do nosso escritório, da nossa família Cândido de Oliveira. Um escritório que tem mais de 130 anos e é considerado um dos escritórios mais antigos, se não o mais antigo do Brasil. Exatamente, o mais antigo, fundado em 1891 por esse aqui, Cândido de Oliveira, o primeiro de todos. Você conhece a história toda? Cara, é muita história. Eu sei que aqui a gente já teve dois presidentes da OAB. Exato. O César e o Cândido Oliveira bisneto. Sim. Eu conheci o bisneto. Também. Ou seja, o Cândido Oliveira bisneto, que morreu há 2 anos. Exato. E eu conheci, né? Ele é bisneto desse senhor aqui que nasceu antes da proclamação da República. A gente até apelida, né, ao longo da história de Cândido de Oliveira conselheiro, porque ele foi conselheiro do Império. E a época da proclamação da República se exilou um tempo em Portugal, mas depois, quando volta já nos tempos de República, é aclamado como professor da então nascente, né, Faculdade Nacional de Direito, hoje pertencente à UFRJ. E não é à toa que o Centro Acadêmico, né, de Direito da UFRJ é o CACO, que significa Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, exatamente, exatamente. Ele funda o escritório em 1891, é o primeiro reitor da Faculdade Nacional de Direito organizada, né, nos moldes que você tem até hoje, e desde então uma tradição, uma história maravilhosa que foi passando de geração em geração até chegar no nosso escritório hoje em dia. Mas é uma tradição sempre atento aos detalhes da modernidade. Isso é mais bonito. E eu conheço, eu tenho 25 anos de formado, conheço o escritório Cândido de Oliveira desde o primeiro período, né, quem não conhece, e nunca imaginei que um dia eu ia ser sócio do escritório, né, porque antes de chegar aqui eu passei por outros escritórios. Sim, eu tive experiências em diversas áreas do direito. Eu cheguei a estagiar na área criminal, primeiro estágio, na Defensoria Pública. Trabalhista você também não chegou a fazer? Trabalhei, né, na área trabalhista, que agora que é uma grande potência aqui do escritório. Verdade. A gente tem um ex-magistrado que se aposentou e é sócio no escritório na área trabalhista. Verdade. Né, e é interessante que a gente advoga tanto para a parte do laboral, para os trabalhadores, também para a patronal. Né? Agora, também estagiei num banco, né? Fiquei 1 ano trabalhando no departamento jurídico, né, de um banco, e eu ficava assim meio, poxa, é difícil trabalhar num banco porque ele tem os seus advogados externos que você tem que ficar consultando toda hora, né? Sim. E botava pouco mão na massa. Então eu me sentia meio que um controller, né? Que ficava ligando para os grandes escritórios, olha, já está pronta a minha ata, já está pronto, né, aquela contrato social que eu pedi para ser feito. Do jurídico. E o legal mesmo é colocar a mão na massa. Verdade. Né? Então, né? E você, Pedro, como é que foi que você entrou aqui? Até voltar no tempo, que o pessoal de casa, né, enfim, de onde estiver assistindo, tá achando, poxa, o Ricardo conta uma coisa, o Pedro vai lá e complementa. Não é questão de ser combinado ou coisa do tipo, mas é porque eu fui aluno do Ricardo em 2015 e logo depois me tornei estagiário, né, acolhido aqui pelo escritório, principalmente pelo Ricardo. É uma relação que extrapola chefe e subordinado, é quase pai e filho, né? E com detalhes mesmo, a gente, enfim, se conheceu eu ainda. A história é a seguinte, né? Eu estava dando aula na PUC e eu já estou lá há muitos anos, tenho 4 turmas por semestre e costumo fazer perguntas de cultura geral para fazer uma associação com um exemplo do cotidiano, uma situação que acontece num filme, uma situação que acontece num livro, e depois essa situação eu pergunto para os alunos, diante dessa situação, como que o direito se aplica? Né? E aí eu me lembro que eu perguntei para a turma, né, que eu queria fazer a seguinte indagação: quem é o dono de uma carta de amor?
Quem manda uma carta de amor ou quem recebe uma carta de amor. Isso do ponto de vista dos direitos autorais. Verdade. Né? Era a aula que você lecionava na época, eu era teu aluno. E aí eu me lembrei do filme As Pontes de Madison, que é um filme belíssimo, né? Com Meryl Streep e Clint Eastwood. Isso. Assim, ainda jovens e numa Iowa, né, assim, muito dos anos 50, meio muito conservadora, né, era proibido o divórcio, a mulher que se divorciava ou que saía de uma relação, ela era marginalizada, o resto da sociedade deixava ela num canto. Mas o que é interessante desse filme, ou seja, esses detalhes, é mostrar que uma mulher, né, no meio de uma Iowa super conservadora, tem uma relação extraconjugal, né, e é a Meryl Streep com o Clint Eastwood. Ela era uma dona de uma fazenda, uma mãe, o pai e os filhos vão viajar para uma feira agropecuária, quando chega o Clint Eastwood, um fotógrafo da National Geographic, querendo achar as pontes de Madison. E aí só perguntou para ela, onde é que fica as pontes, que eu vim aqui fotografar, e ela meio sem jeito, aquele cara estranho, olha, vai ser difícil você chegar lá, eu vou te orientar, vou te levar até lá. Aí essa carona desperta uma grande paixão entre eles e toda essa paixão que acaba sendo depois construída e proibida é revelada na primeira cena do filme, né, quando começa a morte dessa mulher e os filhos abrem então o baú, né, com as cartas que esse casal trocou a vida inteira. Então é engraçado que aí veio a minha pergunta: quem é o dono da carta de amor? Quem recebe a carta de amor ou quem manda a carta de amor? E aí eu perguntei, quem aqui assistiu As Pontes de Madison? E um silêncio na sala. Até que o Pedro, lá atrás, assim, levanta a mão. Ficava muito na minha, prestando atenção, tímido, não estava dormindo não, mas estava prestando atenção. Tímido, respondeu a pergunta, inclusive, que eu tinha feito, né? Aliás, quem é o dono das cartas de amor? Aquele que recebe. Não esqueci da resposta. Tá, mas qual é a pegadinha que tem nessa história? Ele recebe a carta, mas ele pode publicar a carta? Aí é que tá, essa parte da resposta, vou ficar te devendo. Já tem tempo essa aula, Ricardo. Pô, Pedro, é claro que ele não pode publicar, porque só poderia publicar se tivesse uma autorização. Olha, eu tô te mandando a carta de amor, exato, mas para você publicar você tem que ter a minha autorização. Você não pode fazer o que você quiser com a carta de amor. Que é o que funciona, a critério, se você compra um quadro, né, de um pintor. Você pode pegar o quadro, depois pegar aquela imagem e transformar em camisa. Não, você precisa da autorização do pintor. Transformar em caneca, numa capa de caderno. Não pode. Era um mantra que você sempre repetia pra gente nas aulas, que até hoje você repete para os seus atuais alunos. Direitos autorais se restringem, são interpretados de forma restritiva. É o mantra. Direitos autorais são interpretados de forma restritiva. Não tem autorização para tal tarefa, para tal questão, não pode. Tem que ser tudo expresso e claro. Te dei um texto que é para você fazer uma minissérie, você não pode fazer um longa-metragem. Ah, mas eu imaginei que se eu te dei para minissérie eu posso fazer uma longa-metragem. Não pode fazer. Mas o fato que eu entrei aqui no escritório quando eu já tinha meus 18 anos de formado, por aí, né? Eu trabalhava num grande escritório de advocacia e tem uma questão que é interessante, né? Quem trabalha num grande escritório de advocacia sabe que a maioria dos clientes pertence ao escritório. E naquela época, quando eu já tinha uma grande estrada na advocacia, eu já tinha meu leque de clientes. E aí criava um conflito para eu advogar para os meus clientes dentro de um escritório que já tinha seus próprios clientes. Sim. Então, para quem eu dava mais atenção? Para os clientes do escritório ou para os meus clientes? E isso, Pedro, é uma coisa curiosa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Claro. Né? Então, a minha forma de pensar é o seguinte, sei lá se esse escritório vai durar para sempre. Se um dia ele acaba, eu vou sair daqui e eu não posso levar o cliente do escritório. Verdade. Por outro lado, se eu cativar a minha clientela e sempre estiver ali, eu vou cuidando deles, dando atenção, solucionando os problemas dele, eu vou ter essa clientela cativa e crescendo cada vez mais. Isso é um ativo meu. E aí o fato é que isso acabou acontecendo e eu encontrei aqui na Cândido Oliveira um espaço para não só desenvolver a minha clientela, mas também desenvolver em conjunto com os outros advogados, porque é um escritório que tem direito empresarial, direito trabalhista, ambiental, direito desportivo, imobiliário, que é uma potência aqui nossa. Né? É o que hoje em dia as pessoas falam, que é o full service.
Você atua em várias áreas para atender às demandas do cliente, especialmente as pessoas jurídicas que se veem volta e meia envolvidas com questões das mais variadas áreas. Você consegue atender isso de forma pontual, por um lado, mas às vezes quando você tem 3, 4 situações no mesmo caso, você também está pronto para atender. Às vezes vai um empreendimento imobiliário, você tem questões registrais de cartório, você tem questões em financiamento bancário, entra o direito comercial, o direito societário, às vezes uma empresa que está sendo formada, uma hold, uma trust para aquele investimento específico. Você pode ter questões trabalhistas, né, dos funcionários e empregados que vão trabalhar nesse empreendimento. Então, o nosso escritório está pronto para fazer essa atuação. Não é apenas uma questão específica, mas conseguir congregar todas essas áreas de atuação. Ainda que às vezes seja só um caso ou múltiplas demandas. Não, mas você vê uma coisa, muitas pessoas não têm noção disso, mas um simples caso, uma simples situação, ela pode ter desdobramentos em várias áreas do direito. Exato. Então, um cliente meu essa semana me procurou porque ele vai receber em doação, né, da mãe dele, uma sala comercial que vale R$300 mil. Sim. E queria então saber a parte de imposto, quanto queria pagar de imposto, de lucro imobiliário, imposto de doação, e queria ver qual é a melhor forma dele receber essa doação. Então, a gente tem agora, só nessa indagação, a gente tem uma questão de direito imobiliário e uma questão de direito tributário. Só que aí tem uma outra situação. Esse imóvel não foi partilhado quando o pai dele morreu. Então, a gente tem que fazer agora, recorrer a um outro ramo do direito, que é o direito sucessório. Exato. Porque tem que abrir uma sobrepartilha para colocar o imóvel legalizado para ele poder receber em doação. Então, é interessante que quando a gente estava conversando aqui, os sócios, o Marcelo, o Leonardo, Sim. Luciana, André, enfim, os sócios do escritório, hoje o escritório conta com quase 20 a 30 advogados, a gente estava conversando com uma pessoa de marketing e ela falou, olha, esse é o tipo do escritório que tem que ser chamado de advocacia 360, né? Que ele pega o cliente e ele cuida do cliente nos seus 360 graus, né? Verdade. Em todas as suas áreas. Verdade. Né? A única área que a gente não faz aqui, costuma trabalhar com um escritório parceiro, é a área criminal. Exato. Mas tirando isso, a parte tributária é muito forte, a parte empresarial, a parte trabalhista, a parte do consumidor. Temos até o direito internacional aqui, a gente não pode esquecer sim. do Micael, O Micael. que é o nosso consultor para direito internacional, ou também de quando vem um estrangeiro que ainda não tem conhecimento das leis aqui no Brasil, até investimentos ou coisa do tipo. O Micael, de origem suíça, é suíço, né? E ele tem ampla expertise justamente para esse trabalho de poder captar uma clientela que está dando um tiro no escuro, né? Uma pessoa estrangeira que às vezes não tem conhecimento da lei do próprio país, que dirá aqui no território de outra nação. Não, e eu vejo que a clientela dele é basicamente suíça que quer investir aqui, ou brasileiros que querem investir e fazer negócios internacionais com aquele país, com a Suíça. E é interessante que o Micael, né, eu brinco com ele, né? Ele veio para o Brasil. Ele vai aparecer aqui no nosso podcast, né? Nossos convidados aí. Ele vai ser um dos nossos convidados, porque todo mundo aqui tem uma história muito curiosa. Inclusive a sua, que eu quero que você conte daqui a pouco como é que você chegou aqui no escritório. Mas o Micael, ele veio para o Brasil na época das Olimpíadas, ele era diretor jurídico, tinha uma área que ele cuidava da Comissão Olímpica da Suíça. Ele era vinculado ao comitê, verdade. O Comitê Olímpico, né? E se apaixonou pelo Brasil. E é engraçado isso, porque eu perguntei, cara, mas pô, a Suíça você vai ganhar em euro, pô, é um país onde tudo funciona, IDH saúde, alto, nível de vida, educação, tudo, você lá, teus pais estão lá. E aí ele falava, Ricardo, eu achava chato. Né? O Brasil, ele ferve, o Rio de Janeiro, ele tem uma efervescência, então ele gostou, né? E ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, vamos viajar para onde final do ano, né? Eu perguntei para ela, onde que vai ser, Ricardo? O Rio de Janeiro voltou, tem tanta peça de teatro, tem São Paulo, tanta coisa acontecendo. Né? A gente vive num país que, apesar dos problemas que são notórios, da violência, agora a questão política, que tem muita briga, mas o fato é que se a gente olhar direito, né, é um país que é muito friendly.
amigável. Sim. Mas, claro, que você tem que tomar uns cuidados. Mas o fato, gente, voltando aqui, eu entrei no escritório e comecei a desenvolver não só os meus clientes aqui, junto com os sócios que eu tinha conhecido na PUC, né, Marcelo e Leonardo. Leonardo é meu colega de mestrado, Marcelo, meu colega de turma, a vida toda. Fui padrinho, né, dos 2 casamentos dele. Devo dar azar, né, porque... Abafa essa parte, melhor deixar pra... É melhor, né? Porque, né? Mas e é muito prazeroso, é muito legal aqui. Aqui está sempre tudo... Eu sinto que apesar dos 130 anos, esses 130 anos não pesam nas costas do escritório, porque o escritório, por exemplo, tem o Bernard, que está numa comissão da OAB, tratando dos assuntos mais recentes do campo do transporte. Exato. Você tem o Eduardo Bacal, que também está numa comissão da OAB, tratando dos assuntos do momento. Tem aqui, todos praticamente dão aula, né, em faculdade, tem que estar atualizado. Senão você não acompanha o seu cliente. Você tem que estar por dentro. E agora as questões digitais... Né, estão surgindo a cada instante, mais demandas com as novidades que a tecnologia traz para a gente. E até para nós advogados jovens, que não tem muito tempo de saída, né, da faculdade, mas o escritório estimula, a história do escritório, na verdade, estimula a gente a também continuar atualizado, poder se profissionalizar, poder seguir com cursos e até começar uma carreira de professor, de lecionar. Temos aqui o Gabriel também, que está na área do direito esportivo, é um dos coordenadores do programa de pós-graduação de direito esportivo da FGV. Eu integrei a pós-graduação de processo civil e tenho, né, contato com uma rede gigantesca de colegas de todo o país que fizeram a pós junto comigo. Então a história do escritório, mais de 130 anos, né, como você falou, não pesa, pelo contrário, te estimula. Não, é uma história bonita que a gente quer carregar e quer levar adiante. O que eu acho bacana, né, que me dá muito orgulho de estar aqui, é que são 130 anos de idade, mas o escritório é sempre muito jovem de cabeça. Verdade. E por que ele é jovem de cabeça? Porque ele estimula, ele empurra todos que trabalham aqui para o mundo acadêmico. Verdade. Tá? Quem não está no mundo acadêmico, se aperfeiçoando ou indo para a OAB, tentando compreender quais são as mudanças legais, não só do Brasil, mas do resto do mundo, se a gente não tivesse se o escritório não tivesse essa política, o escritório já tinha acabado há muito tempo. Verdade. Né? Verdade. Por exemplo, aqui agora, a gente resolveu fazer essa grande brincadeira, que é um podcast, né? E que vai receber daqui a pouco convidados, né? O próximo convidado que deve vir aqui deve ser o Babalaô Ivani dos Santos, né? Que é uma grande figura, um líder, né, religioso de uma religião de matriz africana e que tem enfrentado, né, nos últimos anos com a grande violência, o preconceito, a intolerância religiosa. Sim. Então a gente vai discutir como é que é isso do ponto de vista jurídico, como é que ele se sente, quais são as demandas. Quero receber desembargadores, quero receber promotores, quero receber empresários, falar que eles se abram. Olha, como que o direito ele tem ligação com a sua vida? Né? Verdade. A maior demonstração justamente dessa modernidade do diálogo que o escritório tem com a sociedade em geral, aí voltando para o próprio Babalaô, você é judeu, amigo, tem uma relação maravilhosa com o Babalaô, né, de uma religião de matriz africana, e o escritório ele se abre para isso, para poder trazer as pessoas da sociedade, as personalidades que estão por trás dos grandes movimentos, mobilizações da sociedade, e ver como a gente consegue auxiliar, seja somente no estrito para o direito, ou também para parcerias, para organização de movimentos. É uma coisa muito legal que a gente tem desenvolvido. E aí surgiu também essa ideia aqui do podcast, trazer um pouquinho dos nossos detalhes, da nossa história. A minha história, inclusive, né, você estava comentando, enfim. A história do Pedro é uma história singular, né? Porque 3 anos depois que ele me autoriza a falar, né? Sim, não tem problema nenhum. 3 anos depois, ou 4, quantos? Não chegou a ser isso tudo, não. Foram meses. Meses? Porque foi teu aluno em 2015, e aí, no fim, eu terminei, acho que foi logo no primeiro período, então ficou o segundo semestre.
Coisa de meses a um ano. Um ano, eu fiquei meio perdido no tempo. Exato. Um colega seu fez contato comigo pelas redes sociais. Sim. Né? Oi, professor e tal, tudo bem? E tal, tudo bem. Olha, você lembra do Pedro? Eu falei, não, aquele que respondeu das pontes de Madison, né, que sabia exatamente e tal. Eu falei, que vai trancar a faculdade. Eu falei, mas por quê? Pô, não gostou? Vai fazer o que? Medicina, engenharia, sair de humanas, vai para exatas? Né? Qual é o problema? E qual era o problema? Na época, minha família começou a passar por dificuldades financeiras, né? Meu pai tinha um comércio, o comércio não deu certo, foi o auge da crise financeira que se abateu pelo país. Tinha lá uma bolsa para ser avaliada, mas que a faculdade, enfim, tomada de pedidos idênticos, pessoas também em situações até um pouco mais complicadas que a minha. Não, era tanta gente que estava pedindo bolsa naquela época que não tinha como... foi uma crise braba. Exato. Não foi por questão da faculdade, não queria não, eles se disponibilizavam, mas era complicado mesmo. E a gente se viu numa situação de, olha, não tem como marcar, enfim, eu estava já quase na metade da faculdade, tentando ali aos trancos e barrancos conseguir me formar, mas chegou um ponto que era inviável do ponto de vista financeiro, não tinha como custear mais a faculdade. Então ali em 2015, né, eu tinha sido aluno na época do primeiro semestre, segundo semestre, uma crise financeira que se abateu pelo país, enfim, e isso repercutiu também no comércio que meu pai tinha. Meu pai era autônomo, tinha um comércio, também dirigia o táxi, e foi tudo minguando. Então eu já tinha feito, já corrido atrás para a faculdade toda, enfim, para análise do meu pedido de bolsa, eu sempre com notas boas, tentando ter a presença a mais assídua possível. E aí outro detalhe, né, que eu sou de Madureira. Então você imagina, eu atravessar a cidade, Madureira. Só um instantinho, porque não é todo mundo que assiste a gente que é do Rio de Janeiro. É verdade. Madureira é longe da PUC. Longe. É muito, tem que pegar trem, tem que pegar um ônibus. São 2, 3 conduções. 2, 3 condições. E é uma coisa complicada. Imagina, aí tem um gasto de passagem, alimentação, livro, não é só a mensalidade da faculdade. A gente vai sair um pouco do tema, mas é bom falar pro pessoal para ter cultura geral. Madureira tem 4 coisas que me vem à cabeça. O calçadão de Madureira. Maravilhoso, acha tudo. Onde tudo mesmo, parece que lá teve a primeira vacina da Covid. Né? Não foi lá que chegou a primeira? É verdade. Né? Há controvérsias, mas... Né? Lá se vende de tudo. Vende mesmo. Quando falaram que ia ter que ter atestado para vacina, que ainda nem existia lá, já tinha atestado para vacina. Foi ter calçadão. É um dos lugares mais quentes do Brasil. Sim. Né? Muito quente. E lá tem uma escola de samba. 2? Império Serrano e Portela. Inclusive eu sou portelense, minha avó, se escutar eu comentando algo de Império Serrano, não vai gostar. Mas enfim. Então ele tinha que chegar na PUC 7 da manhã para aula. Acordava 5, saía de casa correndo para chegar lá 7, 7 e meia. E depois, às vezes tinha lá à noite, saía 11 da noite, chegava no dia seguinte, né? 1 da manhã em Madureira. Foi esse meu roteiro. Tá, mas aí você viu que deu zebra, não tem mais. Não tinha mais. Aí tava devendo também. Tava já aberto as mensalidades. O Lucas, né, que é esse meu amigo, o Lucas, um abraço pra ele, inclusive. Um abraço, um beijo, tudo, né? Porque vocês vão entender por quê. Né? E ele comentou, olha, falei lá com o professor Ricardo e você ficou chateado dele ter feito isso sem ter te avisado? Não, pelo amor de Deus, eu devo a vida a ele. Até hoje eu falo, vai chegar um dia que eu consiga te retribuir da mesma forma como você me ajudou. Pelo contrário. Eu tenho certeza que ele só quer a tua amizade. Não, sim, ele é espetacular, um verdadeiro irmão. Então, quando o Pedro já tinha desistido da PUC... Entrei em contato contigo, professor... Não, ele entrou em contato comigo? Depois disso, aí ele veio falar comigo. E olha, já falei lá com o professor Ricardo, ele está disposto a ajudar, fala com ele também. Sim. Eu cheguei pro professor Ricardo, olha, minha situação é essa, enfim... Estou precisando de ajuda, não sei se tem contato com alguém do administrativo, com alguma pessoa que seja próximo lá ao setor responsável. Eu sou um aluno com minha presença assim, quase zero às faltas, um CR bom, acima da média, mais do que colegas que estudam em escolas dali, daquele meio da Zona Sul, até que estudaram no exterior. Eu consigo ter uma média tanto boa quanto eles. Eu só quero estudar. Sim, não, e ele tinha me marcado, né, que por ter sido um dos melhores alunos que eu tive, não só por causa das pontes de Madison, mas por conta da prova, das avaliações, das conversas que a gente teve naquele semestre em que você foi meu aluno. E eu falei, caramba, cara, um cara desse não pode trancar a faculdade. Filho único. O pai tá lá, a mãe chegaram até aqui com ele, Madureira. Metade da faculdade. Eu liguei pra PUC inteira, cara. Liguei, procurei, falei e tal, mas todo mundo só me deu não.
E aí foi muito maluco, porque na semana que a PUC começou, no segundo dia de aula, você já tinha desistido da PUC, né? Ia ser o quê? Trabalhar no Mercadão? Eu tava pensando o que eu ia fazer da vida. Eu falei, gente, direito pra mim as portas fecharam. Não, e ainda com a dívida, né? Porque você tinha que pagar o passado. Exato. Aí a gente encontrou um padre, né, que tocava PUC e falou, olha... Padre Valdecir. Padre Valdecir. Tô devendo a visita a ele, inclusive. Tenho que ir lá visitar ele de novo. Faz tempo que eu falo com ele. Ele falou, Ricardo, eu vou analisar. E ele me ligou e falou, olha, vamos fazer o seguinte... Integral, a bolsa eu não dou, mas se você contratar ele lá como teu estagiário e ele usar o dinheiro para pagar aqui 10% da mensalidade, tal, pá. E aí foi bacana, porque eu cheguei aqui, falei com os meus sócios, eu falei, o cara é bom, não tem vaga, cara, tá cheio, a gente acabou de contratar, fez uma bateria, o escritório tem um programa de contratação de estagiários. Novos talentos, né? Trainees, estagiários. Novos talentos, tem plano de carreira, tem todo um manual do que, como que o estagiário entra, ou seja, ele entra e não fica largado, ele vai aprendendo aos poucos até se sentir seguro de ir ao fórum, de trabalhar nos sites dos tribunais de justiça do país todo. Mas o fato é que eu falei, cara, a gente tem que botar o Pedro aqui dentro. Senão, aí contei. E aí é bacana a história, porque o Pedro entrou, né, como estagiário. Só de te interrompendo, é legal o detalhe. Eu lembro até hoje, no dia que você me liga, você conseguiu lá com o Padre Valdecir, consegui na época a bolsa de 90%, e os 10% pagaria com a bolsa aqui do estágio. Era uma manhã, assim, enfim, tava pensando ali, você me liga, Deus gosta muito de você. A gente conseguiu. Mas agora é o seguinte, estagiar... Eu fiquei arrepiado. Tô quase emocionado aqui. É o primeiro a chegar, o último a sair. Falei, vamos lá. Tô saindo aqui da experiência de quase morte para chegar na porta do céu. Agora é oportunidade. E isso foi início de 2016. Eu me lembro até quando eu cheguei na aula, meus colegas, meus amigos... Sim, emociona. Você não desistiu, não trancou, não, gente. Aos 45 do segundo tempo a gente conseguiu com auxílio luxuoso, ajuda providencial, enfim, Ricardo, Padre Valdecir, Lucas, e vamos lá, isso idos de 2016. E aí foi incrível, porque o Pedro aqui no escritório, realmente, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. E isso foi até o fim da faculdade, depois até passar na OAB. Isso. Me lembro que eu fiquei muito emocionado quando ele passou de primeira na prova da OAB. Monografia também, apresentação da monografia. Apresentação da monografia. Tem outro detalhe também maravilhoso. Eu fui lá na apresentação. Sim, outro detalhe maravilhoso. Que, monografia, né? É o TCC, trabalho de fim de curso. Exato, você escolhe um tema que você aprendeu ao longo da faculdade. O orientador, inclusive, foi o Leonardo, né? Pedi ele a ajuda, a orientação, ele falou, então, olha, repercussão geral nos recursos extraordinários, é um tema que conjuga aqui o direito constitucional, processo civil, você consegue ver questões do mundo acadêmico, mas também da realidade da advocacia, com o que você aprendeu no teu estágio, então você tem bagagem para fazer esse tema. Pois bem, dia da monografia, da apresentação, da banca, os professores, principais professores lá da PUC, especialistas no tema, lá reunidos para me avaliar, e eu atrasado, BRT quebra, um calor gigantesco. Cara, tua vida tem que ser um filme, cara. Tua vida tem que dar um seriado. Tem horas que eu penso que eu tô no filme. E eu chego lá assim, já, enfim, nervoso, e eu falei, pô, tinha combinado do Ricardo chegar aqui no horário, cadê ele? Você chega. E você me passou uma calma, uma tranquilidade, brincava comigo, passava um professor que a gente conhecia, chamava, contava piada, e aquilo me acalmou. E eu cheguei lá para fazer a defesa da minha tese, até você mesmo comentando, olha, realmente, acho que nunca vi o Pedro aqui tão alinhado, tão bem, tão preparado para defender a tese. Até os avalistas ali da banca disseram, ó, tem coisas Luciano Araújo, meu que vai vir mestre, aqui, hein? Vamos chamar ele aqui. Meu grande mestre de processo civil. Porque esse Legal Cash, ele vai ter, a gente está pensando ainda em estruturar ele, como é que vai ser, mas a ideia é que tem uma parte de doutrina que vai ser só mesmo para quem é advogado e quer entender as novas leis, uma coisa mais técnica. Tem uma parte que a gente vai discutir assuntos do cotidiano, do dia a dia, que são manchete nos jornais, né, novas leis e decisões que podem alterar a vida de muitas pessoas, ou de segmentos e tal.
e as entrevistas, onde a gente vai bater papo, como está batendo papo agora. Sim. Né, personalidades as diversas, pessoas mais, desde o mundo artístico ao universo empresarial, que a gente lida aqui rotineiramente. E é uma coisa legal, porque às vezes o estagiário, né, voltando um pouquinho para a minha história, é aquela coisa muito da... Acho que na tua época tinha muito isso, boy de luxo. Mas aqui no escritório, e é uma política que a gente manteve, o estagiário ele tem que participar da análise do caso. Não, o estagiário participa de tudo. E a primeira reunião, no primeiro dia que o Pedro chega aqui, né, porque ele saiu assim, de morte do CTI, acabou PUC, estou devendo dinheiro a estagiário no escritório Cândido Oliveira Advogados. Eu falo, Pedro, eu vou receber aqui o Tunico Pereira. Sim. Cara, ele é um cara conhecido. Aí você até falou, pô, mas ele fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Zé Carneiro. Eu falei, Pedro, mas ó... Grande Família também, que bombava na época. Não pede autógrafo, não faz nada. Cara, o Pedro ficou tão, assim, feliz de estar fazendo, que ele falou, pô, ele abraçou o Tonico Pereira. Pô, posso tirar uma foto? Né? Meus pais não vão acreditar que eu fiz uma reunião como advogado, como estagiário, no primeiro dia de reunião. Aí o Tonico riu, que era gente boa, mas eu dei-lhe um esporro no Pedro. Pedro, acabei de falar que não é pra você fazer isso. E a história do cheque também. A história do cheque para pagamento das custas, do recurso. A história do cheque também, porque o mundo vai acelerando de uma maneira... Eu tinha que pagar um recurso, pagar em talão de cheque. Eu tinha talão de cheque na carteira e falei, ó, tá aqui, paga o recurso e preencha aí o cheque. São R$250 as custas judiciais. E eu assinei o cheque e dei para ele preencher. Ele ficou com aquilo na mão e falou, Ricardo, eu nunca fiquei com cheque na mão. Mas como não, cara? Não, ou TED, ou paga com código de barras. Exato, boleto. Cheque, eu não conheço cheque. Como é que faz? E eu fiquei, pra mim também foi um choque, assim, porque, pô, ele não sabe o que é um cheque, nunca viu. A geração de hoje acho que nem tem visto um talão de cheque. Cara, coitado, desculpa, doutor Cândido, carinho no doutor Cândido. Deixa eu aqui pegar ele no colo. Esse aí tem história. Foi o Pedro não sabia o que era um talão de cheque, mas o senhor também não deve ter... Como é que era na época? Deviam ser aquelas duplicadas promissórias, aqueles documentos. Cápsulas gigantescas, botar aqui. Aí, cara, só sei que o Pedro, então, ele agarrou a oportunidade, passou muito bem. Depois de terminar da PUC, passado no AB, já fez aí a pós-graduação em processo civil, do qual também que o Leonardo, o próprio Bacal também são professores, são coordenadores também, o Luciano, que a gente quer trazer, Ronaldo Kramer também, que inclusive é um dos líderes das comissões de processo civil da OAB. Vice-presidente da OAB, na gestão passada. Um grande professor, fora outros tantos que eu tive conhecimento na época de faculdade. E, por outro lado, aqui a carreira galgando parâmetros aos poucos. O Pedro hoje é sócio do escritório. Sim, ainda júnior, mas com a esperança e com a expectativa de crescimento e que é uma experiência maravilhosa. Hoje eu olho para trás e vejo que valeu a pena, valeu muito a pena. Então, gente, hoje a gente teve aqui o nosso primeiro episódio do nosso LegalCast e hoje a ideia foi trazer um advogado sênior, que sou eu, né, e a experiência, as histórias, as aventuras, né, maravilhosas, né, de um advogado júnior. E há vários advogados júniores aqui. Nós temos na base de júnior que uns 5 a 8, e cada um com uma história também, uma melhor que a outra. Gente também muito vivida, apesar de jovem, mas bem vivida e com boas histórias. Não, mas você merece. Aqui é pela meritocracia. Valeu, meu camarada. Até a próxima, hein? Vamos trazer histórias boas, conteúdinho bom e vamos que vamos. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal.